A história dessa terra começa no mais antigo dos continentes. Nação de natureza cinematográfica, fauna deslumbrante e de um povo encantador. Sejam todos muito bem-vindos à Tanzânia. Esses anos de 2020 e 2021 com certeza não foram fáceis para muita gente. Afetado de maneira menor, mas ainda assim bastante decepcionante, voltei ao continente africano após mais de um ano de quarentena. Cruzei os nevados Alpes europeus até avistar o azul mar Mediterrâneo com a península da Ístria. Contemplei por fim o pôr do sol sobre o rio Nilo no deserto do Saara, quando sobrevoava o Sudão. Cheguei então na Tanzânia, mais um novo país e muito animado para explorar e mostrar todos os detalhes aqui para vocês. No aeroporto, uma solidão típica de tempos de pandemia e um calor intenso da zona tropical africana. Logo pela manhã, passeio a pé para conhecer uma das cidades mais modernas e uma daquelas que mais cresce dentro da África. Sejam todos muito bem-vindos a Dar es Salaam, a Casa da Paz, se traduzirmos do árabe, essa cidade que é a maior da Tanzânia. É um importante centro comercial, a quinta maior cidade africana e com muitas curiosidades para vocês que eu vou mostrar ao longo do dia, essa aventura pela África que começa em uma grande cidade. Alguns tuk-tuks já mostram a influência de outros povos por aqui também. Monumentos históricos singelos dividem as avenidas com grandes e modernos edifícios, frutos de um crescimento econômico constante puxado principalmente pelo bônus demográfico no país. Muitos jovens, muitas obras por se fazer, cidade crescendo em todas as partes. O passado colonial, todavia, ainda se faz presente em fachadas e nas religiões praticadas por aqui. E acreditem ou não, estou aqui na África, na frente da Catedral de São José, construída pelos alemães em 1898 e depois, no começo do século XX, foi aí denominada uma igreja católica. Lembrando que a Tanzânia tem 61% de cristãos e 35% de muçulmanos, mas um país onde ambas as religiões vivem em paz, lado a lado, e é muito interessante você ver que desde aquela época, quando aqui foi parte do Império Alemão, até hoje as tradições cristãs se mantiveram. Igrejas como essas podem ser vistas por várias cidades da Tanzânia, relembrando as influências arquitetônicas de uma das potências coloniais europeias que dominou a região, a Alemanha. Por dentro da igreja, belos vitrais, e pude também acompanhar a missa de domingo por alguns minutos. A tranquilidade aparente no trânsito é reflexo do domingo, já que essa metrópole com mais de 6 milhões de pessoas também tem um trânsito carregado durante a semana. A variedade das fachadas refletem muito a história recente do país, entre árabes e europeus, entre a independência e o forte investimento chinês em toda a África nos últimos anos, vemos um país se transformando. Bem, de novo, pela influência dos alemães, nós temos aqui outra igreja muito bonita, essa luterana protestante, também construída pelos missionários alemães no final do século XIX e começo do século XX, lembrando que a Tanzânia fez parte da German East Africa, que era chamada Alemanha, era uma colônia alemã, né, exatamente no oriente da África, que pegava toda essa região da Tanzânia, partes do Burundi, Ruanda, também um pouco do norte de Moçambique, e que após a derrota alemã
na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, ela sendo um dos países responsáveis a pagar enormes reparações às potências vencedoras, as colônias também foram perdidas e essa daqui ficou sob o controle dos britânicos, aí a colônia de Tanganyika, essa era British Tanganyika, que ficou no domínio dos britânicos até a independência da Tanzânia no começo dos anos 60. Hoje, a comunidade cristã na Tanzânia, que compõe 61% da população, tem 51% de católicos, 44% de protestantes, entre eles luteranos, anglicanos e evangélicos. Os demais 5% podem ser considerados cristãos ortodoxos. Estou aqui agora no belíssimo Museu Nacional da Tanzânia, fiz alguns takes, vou contar também para vocês um pouco da história que eu vi lá dentro, mas primeiramente gostaria de passar o perfil do país, como eu sempre faço aqui. A Tanzânia é localizado aqui no Oriente Africano, banhada grande parte pelo Oceano Índico, onde também está localizado a maior montanha africana, o Monte Kilimanjaro, com mais de 5.000 metros de altitude, e é um país de 56 milhões de habitantes. Nós temos aqui uma maioria de cristãos, 61% da população são cristãos, os outros 35% são muçulmanos, e isso mostra a mistura de influências que esse país sofreu, principalmente pela sua posição geográfica privilegiada, bem próximo do Oriente, bem próximo da Península Arábica, e também recebendo sempre influência dos europeus que por muitos anos dominaram o continente africano. Aqui já foi parte do Império Alemão, do Império Britânico, do Sultanato de Omã e também, obviamente, um país independente desde 61 até os dias de hoje, um país que tem se desenvolvido bastante. Infelizmente, 68% da população da Tanzânia ainda vive abaixo da linha da pobreza, que a ONU considera de 1,25 dólares por dia. Grande parte da população ainda é malnutrida, mas o país tem dado passos importantes e tem se desenvolvido, combatendo a miséria, combatendo a mortalidade infantil. Tem sido positivo, mas como nós todos sabemos, é um processo muito lento. No aspecto linguístico, a língua falada aqui é o Swahili, que é uma das línguas africanas mais faladas do mundo, falada por mais de 150 milhões de pessoas, principalmente na Tanzânia, no Quênia, Uganda, Burundi, Ruanda, e é uma língua africana, mas com fortes influências também do árabe, por conta da influência, né, dos árabes em toda a costa Swahili, que é chamada, que pega o Quênia, pega também a Tanzânia, e por ter sido uma colônia britânica, temos obviamente que o inglês também como uma língua oficial, essa que não é falada por grande parte da população ainda. As crianças falam, os mais jovens falam mais do que os mais velhos, de forma mais fluente, mas mesmo assim é fácil de se comunicar uma vez que você esteja aqui. Depois de passar para vocês o perfil do país, é hora de explorar o Museu Nacional, que tem essa linda árvore da vida no centro para receber cada um dos visitantes. A bela exposição de antigas ossadas de ancestrais da nossa espécie mostram as origens dos humanos no continente africano. Milhares de anos mais tarde, temos uma amostra da colonização alemã na antiga África Oriental alemã. E após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial em 1918, temos o comando britânico no país a partir de 1919 por algumas décadas. Chegamos então à parte da Tanzânia independente. Várias fotos históricas da nova nação construída, assim como a vida de Julius Nyerere, líder independentista e primeiro presidente do país. Carros oficiais antigos espalhados pela parte externa do museu também fazem parte desta incrível visita.
O Museu Nacional foi construído pelos britânicos, mas hoje funciona como se fosse um passado geral em toda a história da Tanzânia e também bastante sobre a história da África. Afinal, mostra os primeiros achados arqueológicos aqui, né? Os vários antropólogos vieram por essa região e conseguiram encontrar várias ossadas dos primeiros seres humanos, dos primeiros Homo sapiens e também de outras espécies que vieram antes da gente na linha da evolução humana. E muito interessante também você ver diversas fotos históricas do primeiro presidente do país, Julius Nyerere, ele que nasceu ao norte aqui da Tanzânia, mas que viveu grande parte da sua vida em Dar es Salaam, afinal essa foi a capital do país até a transferência para Dodoma, que é uma capital construída pelo presidente Nyerere na década de 70. Nyerere é chamado por muitos de Mwalimu, que significa o professor, ele que estudou para ser professor, mas acabou enveredando para a política. Era um líder socialista e que lutou por muitos anos para a independência da Tanzânia e também, de maneira geral, da independência africana das forças coloniais. Conseguiu a independência do seu país em 1961, naquele momento a República de Tanganyika, que depois se juntou com Zanzibar alguns anos seguintes e se transformou de Tanganyika e de Zanzibar em Tanzânia. Afinal, o Ia é o sufixo, né, latino da terra dentro. Então a Tanzânia é juntando esses dois países, mas ele foi presidente por pouco mais de 20 anos. Apesar de ter sido um presidente de viés socialista, foi por muitos um presidente democrático, afinal naquela época a sua liderança era praticamente incontestável, mas que fez um bom governo, tomou medidas essenciais para que a Tanzânia se tornasse um país não só independente, mas também autossuficiente em relação à comida. Apesar das grandes dificuldades no governo Nyerere, muito melhorou. E também na própria questão da educação do país, o analfabetismo caindo ano a ano, a mortalidade infantil. Apesar das dificuldades que todos nós conhecemos do continente africano, Nyerere foi fundamental para que a mudança começasse nesse país. Do lado de fora, mais uma nova parte da cidade para se explorar. Apesar de ser uma cidade de 6 milhões de habitantes, eu estou realmente impressionado com a tranquilidade de você andar pelas ruas aqui de Dar es Salaam sem nenhum tipo de problema. Uma cidade bastante segura, de acordo com vários sites e fóruns internacionais de viagem, já que a criminalidade, principalmente contra turistas, é bastante baixa, e até mesmo internamente no país. Não é um país com violência armada, se compararmos inclusive com outros países africanos que vivem situações muito piores, como República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Chad, etc. Às vezes, em alguns bairros, não é fácil para um viajante filmar, mas sempre tento dar o meu melhor e trazer boas imagens para vocês aqui todas as semanas. Realmente um caos, a parte da cidade um pouco menos pacata, mas você passa pela orla, realmente muito bonito aqui, você consegue ver onde as pessoas pegam o ferry. Muitas delas trabalham em um lado, moram no outro, então é uma dinâmica bastante interessante de se assistir. Como uma forma de gratidão a esse esforço, peço por favor que você se inscreva no canal, curta o vídeo e também deixe o seu comentário. A sua opinião é sempre muito importante para a continuação do meu trabalho. E aqui agora atrás de mim, uma das mesquitas. Eu até fiz um take para vocês, afinal essa câmera que eu uso para falar com vocês geralmente não é tão boa, mas ela mostra grande parte da influência árabe. Lembrando que essa região da costa da Tanzânia, assim como a ilha de Zanzibar, ficaram sob o domínio do Sultanato de Omã, né? Omã, que hoje é um país na Península Arábica, que tinha controle em diversas parcelas do território africano, principalmente na região da costa, e que também trouxe consigo a religião islâmica, que representa hoje 35% da população da Tanzânia e que vive de forma harmoniosa com os outros 61% que são cristãos, esses que vivem também aqui mais espalhados do interior para o norte do país. Também lembrando que essa parte da África Central, a influência cristã por conta dos colonizadores franceses e britânicos é muito forte. A cidade em si não é tão grande e com paciência é possível conhecer tudo a pé. Para aqueles que não parecem ser locais, assim como eu, o assédio de ambulantes é grande, mas nada exagerado ou desrespeitoso. Basta ter paciência e educação para continuar o seu caminho.
Foi interessante também observar os bairros muçulmanos funcionando normalmente no domingo, já que a sexta-feira é o dia sagrado dos islâmicos e não o domingo. Os traços das dificuldades socioeconômicas são visíveis em muitas partes da cidade, mas a tendência de melhora também. A grande feira da cidade foi também um passeio típico bastante interessante, mas devo admitir que não fui muito bem recebido com a minha câmera por lá. De maneira geral, explorar cidades africanas a pé pode ser desafiador, mas no caso de Dar es Salaam, compensou bastante pela segurança e liberdade que tive durante todo o dia. É um passeio que realmente recomendo a vocês fazerem. Mais histórias e aventuras por todo o país, principalmente nas praias e nos safaris africanos típicos, você acompanha aqui nos próximos episódios. Não perca!